Sobre Lula e Trump, sobre aquilo que pareceu a muita gente emocionada e tal, muita gente fazendo leituras definitivas sobre o que aconteceu, Lula irresistível, Donald Trump, xadrez 56D e tal. Aquele encontro, tudo mais constante, é de que trata o Felipe Frazão no Estadão. Até há pouco tempo era a principal manchete do site. Tudo aquilo foi acertado previamente. Não houve essa espontaneidade toda. Então, reuniões secretas prévias aconteceram para criar aquela condição. E vejam, embora não ao mesmo tempo, Lula e Donald Trump usaram a mesma sala nos bastidores do prédio, da ONU, da Assembleia. Isso é interessante. Lula estava lá, saiu, deixou uns papéis. Saiu, Trump assistiu ao discurso de Lula de lá, e na hora Lula, ao fim do seu discurso, se lembrou de que tinha que buscar os papéis, voltou e encontrou Donald Trump. Então houve aqueles 39 segundos mágicos de química entre eles. Tendo havido ou não a química, os dois dizem que houve a química, mas isso à parte. A possibilidade de que se gostassem, isso foi produto de negociação diplomática tocada no curso de 15 dias. Não foi um encontro sem querer. Houve visita de representantes americanos ao Brasil, houve falas, algumas, na tentativa de viabilizar esse primeiro encontro, essa primeira fala. Vamos ver as cenas dos próximos capítulos, e aí sim, o que conversarão, qual será a pauta, se a química se materializará, se dali sairá um casal, uma reunião entre dois chefes de Estado que se combinem para o bem dos interesses dos seus países. Vamos ver como isso acontecerá. Mas é interessante a urdidura para que aquilo que pareceu tão espontâneo acontecesse. Interessante também na reportagem do Frazão, que essa urdidura de bastidor teria acontecido com extrema discrição para que Eduardo Bolsonaro e turma não soubessem. Porque, por óbvio, a direita bolsonarista eduardista, o bolsonarismo eduardista, ainda se considera, e talvez ainda seja, monopolista do acesso à Casa Branca. A possibilidade de que o governo Lula estabeleça um canal de diálogo direto com a Casa Branca, e para além, pensando na Casa Branca, Trump, um diálogo direto com Donald Trump, isso é o terror da constituição de poder do bolsonarismo eduardista. Como lidera Eduardo Bolsonaro? Como Eduardo Bolsonaro propõe a sua liderança à direita? Materialmente, como o senhor do monopólio de acesso à Casa Branca. Certo? É isso que Eduardo Bolsonaro protege. O seu poder, a sua influência, vem desse acesso. É claro que o governo brasileiro, Lula e tal, tenta estabelecer um canal de diálogo e se encaminhou para isso. Então, esse conflito está posto, e desde então, sem dúvida, a direita eduardista, o bolsonarismo eduardista, tentando minar, certamente, tentando minar a química, tá? Fazer com que essa química desande. Disso você não tenha a menor dúvida. Eu fiz essa introdução citando a situação de... quem é que está falando aqui? A Sandra diz: Eduardo Bolsonaro de novo, putz, sabe, Sandro Tonini da Silva. Acredite em mim, não há o menor prazer em tratar desse assunto. Porém, veja o título do programa, Direita Perdida. Nem sei se exatamente a palavra certa é perdida aqui para essa análise. Mas o fato é que, em função da dissidência à direita que Eduardo Bolsonaro encarna, talvez ele não tenha, ele não sabe disso, mas talvez ele não tenha meios para controlar essa dissidência. Com o passar do tempo, inclusive, porque tudo mais constante, estará inelegível Eduardo Bolsonaro. Tudo mais constante. Mas o fato é que a direita brasileira, e a gente sempre faz as exceções aqui de que, mesmo sendo o bolsonarismo um movimento totalitário e, por consequência,
dominador, monopolista também da direita no Brasil, há na direita grupos que não estão submetidos ao bolsonarismo e pagam caro por isso. O Partido Novo, por exemplo, aderiu ao bolsonarismo com tudo. Porque, pelo menos em curto prazo, né, seria a forma mais fácil de existir. Fora isso, como direita desligada, independente do bolsonarismo, hoje no Brasil é o MBL, que é muito subestimado no debate público, mas que conseguiu, atenção a isso, constituir um partido. Não é fácil. Está de pé o partido. Volto aqui, estou falando com o Sandro, explicando por que a gente tem de falar de Eduardo Bolsonaro. Sem qualquer prazer. Por que a gente precisa falar de Eduardo Bolsonaro? Porque ele encarna, não sei se ele lidera, mas ele expressa a Constituição. E isso é muito importante para entender o que está acontecendo no Brasil hoje. Ele encarna uma dissidência. Uma dissidência é a direita. Eduardo Bolsonaro nos está comunicando isso. Eu vou explicar isso de novo, várias vezes, mais uma vez, mas antes eu quero falar sobre por que podendo usar vários qualificativos, por que eu fiquei perdido para a direita brasileira. Porque se você fizer um esforço de compreensão do que seria, faça um esforço de compreensão do que seria a pauta da direita brasileira hoje no Brasil. Que a direita brasileira, bolsonarismo como um movimento totalitário à direita, sequestrador da direita, sequestrador, portanto, da pauta, pautando o debate público. Me diga, pense na direita brasileira. Olha o governo Lula, hein? Com todos os problemas que tem. Olha a roubalheira aos aposentados e pensionistas. Olha a questão econômica brasileira. E me diga, no entanto, qual é a agenda da direita no Brasil. Se não é a expressão de uma agenda patrimonialista. A direita está, no Brasil, hoje, a serviço dos interesses de Bolsonaro e dos Bolsonaro. Me diga qual é a agenda da direita brasileira. Direita bolsonarista. Bolsonarismo eduardista. É anistia e só anistia. Uma pauta impopular, que divide, que não chega nas pessoas no mundo real. A pauta insistente em defesa, a rigor, de Jair Bolsonaro. E aí, como consequência, alcançando os demais, a raia miúda, a turma do 8 de janeiro. Mas a pauta da direita brasileira é unicamente essa. E sabe quem está gratíssimo, felizíssimo com isso? Lula. Está grato. Não há crítica ao governo Lula. A direita brasileira não consegue articular uma crítica ao governo Lula. Todo mundo se organizando em função de 2026, todo mundo no pós-Bolsonaro, a direita brasileira presa à discussão sobre anistia. Se será assim ou se será assado. É uma direita perdida.